Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, essa semana vamos tratar de volume de prismas e cilindros. No entanto, antes de iniciarmos esse assunto, vamos rever um pouquinho dos poliedros de corpos redondos. Bom, poliedros de corpos redondos são figuras geométricas espaciais, que se dividem nesses dois tipos, né? Os poliedros e corpos redondos. Os poliedros, eles são figuras geométricas espaciais compostas apenas por linhas retas. Vocês podem perceber os exemplos aqui, ó. Um paralelepípedo, uma pirâmide quadrangular, né, de base quadrangular, e o prisma reto. Reparem que ele é formado por várias faces de figuras que são figuras geométricas planas. No caso desse paralelepípedo, as suas faces são compostas por retângulos. No caso da pirâmide, de base quadrangular, nós temos na sua base o quadrado e nas suas faces laterais a figura geométrica plana triângulo. E no prisma reto, nós temos aqui também as suas faces laterais compostas por retângulos, e neste caso desse prisma como exemplo, que tem a sua base triangular, as faces na forma, obviamente, do triângulo. Então, percebo que os poliedros são figuras geométricas espaciais compostas apenas por figuras planas. Em nenhum momento a gente vê uma face que tem alguma curvatura, né, algum arredondamento, somente linhas retas. Tá? No caso dos corpos redondos, também um sólido geométrico espacial, nós percebemos pelo menos uma das suas superfícies, ela tem um arredondamento, tá? Nós temos aqui, no caso, o cone, repare que ele tem essa linha reta aqui, mas a sua base é uma base arredondada. Nós temos aqui a esfera, né, a bola, vamos dizer assim, né, mas é uma esfera, que ela é totalmente composta por uma superfície, né, uma área totalmente arredondada, e o nosso cilindro, que também tem as suas faces formadas por figuras geométricas planas, linhas retas, mas a sua base, ó, é uma base circular. Tá? Então, pelo menos uma das suas faces, ou todas elas, no caso da esfera, ela é formada por linhas curvas, né? Ela tem uma curvatura na sua formação. Né? O que eu destaquei aqui? Quando formos tratar de volumes de prismas e cilindros, nós vamos falar do prisma reto de base, prisma reto, que pode ter bases diferentes. Nesse caso aqui a base é triangular, eu posso ter uma base quadrangular, posso ter uma base em forma de hexágono, de pentágono, tá? Aqui eu tenho como exemplo o prisma reto, mas a base triangular. E destaquei aqui o cilindro circular reto, ou simplesmente cilindro reto, porque são essas duas figuras geométricas planas, né? Um é um poliedro e o outro é um corpo redondo, que nós vamos tratar com referência ao seu volume. Tá? Vamos iniciar pelo poliedro, tá? O prisma reto de base triangular. Esse é o exemplo, é o prisma reto simplesmente. Como eu falei, pode ter bases diversas. Nesse caso aqui, tem como base triangular. Como que eu calculo o seu volume? Bom, lembra que na área a gente levava em consideração apenas duas dimensões, né? Comprimento e altura. Então, eu passava esses dois elementos aqui para eu poder calcular a área. No caso do volume, entra em ação, né? Aparece para a gente aqui uma outra dimensão, que é a altura. Por isso que é uma figura geométrica espacial, ela é tridimensional. Ela precisa ser vista agora nas suas três dimensões, né? Na sua altura agora, na sua profundidade e na sua largura. Tá? Então, o que entra em ação agora para o cálculo do volume é a altura dessa figura geométrica espacial. Bom, a gente lembra que a área, dependendo da figura geométrica, ela tem diferentes formas de se calcular. Né? O quadrado, não sei se vocês lembram, quadradinho aqui, o que é? Duas dimensões.
lado vezes lado, porque os seus lados têm as mesmas dimensões. No caso do retângulo, é base vezes altura. No caso do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Ah, no caso do trapézio, base maior mais base maior vezes altura dividido por 2. E assim a gente calculava a área. Bom, agora a gente vai ter que, para o volume, prestar atenção na altura. E é justamente isso que entra a mais para calcular o volume do prisma reto. A gente tem que prestar muita atenção. Quem é a sua base? Qual é a base que compõe esse prisma reto? E por que eu estou chamando de prisma reto? Porque as suas faces laterais, ela forma um ângulo de 90 graus com a sua base, seja ela qual for. Pode ser uma base triangular, pode ser uma base quadrangular, pode ser uma base na forma de um hexágono regular e assim sucessivamente, tá? Então, a gente chama de prisma reto aquele prisma cujas faces laterais formam um ângulo reto com a sua base, as suas bases, né? Que as bases são iguais, né? A base superior e a base inferior é a mesma figura geométrica. Tudo bem? Porque eu tenho o prisma oblíquo, mas não vamos tratar do prisma oblíquo nesse momento, tá certo? Bom, como nós temos que levar em consideração agora a altura, o volume de um prisma é muito fácil da gente calcular. A gente precisa saber a área da base e multiplicar por sua altura, porque agora é volume, 3 dimensões, largura, comprimento e altura, tá? Então, o volume do prisma é justamente isso, a área da base, eu tenho que saber que base que é essa, se é um triângulo, se é um quadrado, se é um retângulo, se é um pentágono e assim por diante, e multiplicar pela sua altura. Basicamente é isso. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó, do cubo. O nosso cubo aqui é um poliedro formado apenas por figuras geométricas planas, sem curvas, sem arredondamento, linhas retas. Então, eu tenho aqui, ó, seu comprimento, a sua largura e a sua altura, 3 dimensões. Eu sei que o volume do prisma não é a área da base. Quem é a minha base no cubo aqui? É o quadrado. E eu sei que a área de quadrado é lado vezes lado, ou aresta vezes aresta, nesse caso aqui, né? As arestas são todas de mesmo tamanho, o cubo é assim. Então, como que seria a minha base aqui? Quadrado, então, é a área aresta vezes aresta, ou lado vezes lado, caso queiram, multiplicado por sua altura, que também é outra aresta de mesmo tamanho. O cubo tem essa característica. Todas as suas arestas possuem a mesma dimensão, tem o mesmo tamanhozinho, tá bom? Então, ó, a área da base, olha aqui, ó, a área da base, que é um quadrado, lado vezes lado, aresta vezes aresta, vezes quem? A sua altura, que também é uma outra aresta, por ser um cubo, que é a nossa alturinha aqui, ó. Aresta vezes aresta, ou lado vezes altura, que também é uma aresta, é o quê? É A ao cubo. Então, o volume de um prisma reto que tem uma base quadrangular, a base é um quadrado, é a área da sua base, aresta, vezes a sua altura, que é uma outra aresta. Nesse caso específico deste prisma de base quadrangular, o volume do cubo é aresta ao cubo, ok? E assim vai ser para todos os prismas retos, tá certo? Vamos identificar quem é a sua base, saber calcular a área dessa base, que agora é uma figura geométrica plana, e multiplicar pela sua altura. Se for a base for um retângulo, a área do retângulo vezes sua altura. Se a base for um triângulo, a área do triângulo vezes sua altura. Se a área for um hexágono, a área do hexágono vezes sua altura. E assim vai, tá bom? No próximo momento, agora depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o prisma e vamos também conversar sobre como a gente calcular o volume do cilindro, tá bom? Que é o corpo redondo que a gente vai tratar nessa semana, ok? Até a próxima, um abraço para vocês.